Boa noite, um abraço, minha gente. Domingo, 9h03, um pouquinho atrasado, mas já estamos prontos, reunidos aqui para mais uma edição do programa Meio de Campo. Veja agora quais são os destaques de hoje. Cruzeiro vence o Democrata na volta de Fábio e enfrenta o América, que garantiu a vaga empatando com o Leão no Independência. Na outra chave, tem o Atlético que perdeu para a Caldense e a URT. Programa de hoje, os gols da rodada e um balanço do Campeonato Mineiro. Vem comigo, o Meio de Campo já está no ar. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, cada vez aumentando mais. E você sabe que é muito importante a sua participação aqui conosco no Meio de Campo. Já está aí para você o nosso WhatsApp 031-993-43-7448. Mande sua opinião, sua mensagem, seu abraço, sua crítica, seu elogio. Pode mandar, inclusive, o seu videozinho, né? Deita o telefone na horizontal, procura um lugar mais claro para fazer uma boa imagem e você tem até 1 minuto para fazer o seu comentário. É melhor do que você fazer pergunta, fica aí apenas uma sugestão. Faça o seu comentário, o que você achou, por exemplo, dos 4 classificados para a fase semifinal do Campeonato Mineiro, que coincidentemente foram os mesmos 4 colocados no campeonato do ano de 2016, meu Deus do céu. Ano passado, que acabou outro dia, né? O ano tá aí, não chegando nem ao meio do ano ainda. Mas, enfim, desta vez, o Atlético ficou em primeiro lugar. Ano passado foi o Cruzeiro em segundo, América em terceiro e a URT, merecidamente, diga-se de passagem, ficou em quarto lugar. Então, vamos jogar agora Atlético contra a URT e o clássico Cruzeiro e América. Naturalmente, a princípio, deveremos ter o primeiro jogo lá em Patos de Minas e aqui no Independência o América sendo o mandante do primeiro jogo. Mas isso pode mudar, porque diferentemente de alguns estados, aqui em Minas os clubes podem escolher aonde fazer a sua estreia. O Atlético, por exemplo, se quiser, eu quero estrear em Belo Horizonte. Né? Mas isso vai depender naturalmente do decorrer da semana, reuniões na Federação Mineira de Futebol, mas já está tudo certo. Já sabemos também quem vai cair desde a semana passada, que é o Tricordiano e o América de Teófilo Otoni. O Tricordiano, que diga-se de passagem, fez apenas um jogo em casa, hein, presidente da federação? Nós tanto cobramos aqui, como é que libera um estádio que não tem condições para realizar jogos. Fez um jogo apenas em casa. Não pagou a um árbitro sequer. Está devendo em todos os seus jogos, está devendo à federação e à arbitragem. Então, não tinha outro caminho, era cair. Mas nós estamos aqui felizes da vida, porque estamos recebendo essa dama do esporte, aqui, dama do jornalismo esportivo, nossa querida Dimara Oliveira. Estou reverenciando você aqui, né, Dimara? Obrigada Que prazer enorme tê-la aqui. Eu que estou feliz de estar de volta, adoro essa casa, adoro esse programa, adoro os companheiros que estão todos aqui. Então, assim, para mim é que é um prazer estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. E fala um pouquinho aí, então, desses 4 colocados. Você sabe o que eu estava pensando hoje, olhando os 4, eu falei, gente, quanta mudança, né? Difícil, né? Hoje não muda o Campeonato Mineiro, não muda. Você não vê nada do interior aparecer como novo. A URT, a gente dá todos os méritos dela, está chegando 2 anos consecutivos da forma como ela está chegando, porque faz o trabalho um pouco mais sério. A gente sempre espera do Vila Nova, que muda tudo, muda diretoria, muda treinador, não acontece nada. Aí você vê a situação do Tricordiano, como que um time desse chega à primeira divisão do estadual. Eu detesto esse futebol paternalista, esse que passa a mão na cabeça, e Cruzeiro e Atlético tem que pagar a conta. É sério isso, a gente precisa rever essa condição de campeonato, não é só o Mineiro, a gente vê isso no Campeonato Paulista, a gente vê isso no Campeonato Carioca. A situação dos estaduais, ela precisa ser revista. Time de ponta, como é o caso de Atlético e Cruzeiro, tem que ganhar dinheiro em competição, tem que entrar para ganhar dinheiro, para ir para frente, para testar time. Que teste que a gente vê? O próprio Atlético, os 2 jogos mais sérios que ele fez com o Cruzeiro, o que aconteceu? Né? Aí a gente vê muito o nível do que é o próprio estadual. A gente vê muito qual que é a realidade desse futebol que a gente vive, e não é isso. A gente não quer acabar com o futebol no interior, ao contrário. A gente quer que tenha investimento, a gente quer que tenha uma fórmula em que eles consigam estar chegando de uma forma diferente para enfrentar Cruzeiro e Atlético, e não é isso que a gente vê. Então eu só lamento que, sinceramente, que a gente chegue mais uma vez nessa mesma situação. E dentro desse mesmismo, né, Vinícius Dias, do Toque de Letra, esse blog importante que a gente acompanha, é Atlético e Cruzeiro ou Cruzeiro e Atlético, né? Um dos dois fatalmente será o campeão ou não.
A menos, é aquela história, são amplamente favoritos, a menos que eles derrapem muito, eles precisam praticamente perderem para si. É normal uma final entre os dois, e aí vai vencer quem jogar melhor. Tirando isso, até pelas condições, igual a própria Edmara falou, que os clubes do interior têm, qualquer coisa que não for Cruzeiro e Atlético campeões é absolutamente surreal, ou uma zebra muito forte. Tecnicamente, Chico Maia, nosso querido Chico é metade Conceição, metade Santa Cruz, né? Ele é dividido. Ele é um querido. Ele invadiu a terra, mas não larga por nada. Eu estou invadindo a dele lá também. Ô, Chico, tecnicamente, foi um campeonato bom, ruim, melhor do que ano passado, pior? Orlando, eu penso exatamente como a Edmara Oliveira, só discordo, Edmara. Discordo não, né? É que é o seguinte, Atlético e Cruzeiro pensam em dinheiro, ganham dinheiro. O Campeonato Mineiro, a Globo paga para Atlético e Cruzeiro mais do que a cota da Libertadores da América, por exemplo. Sim. A primeira fase da Libertadores, o Atlético, o Campeonato Mineiro, a Globo paga quase 6 milhões para Atlético, para Cruzeiro, 1,5 milhão para o América e 300 mil para cada clube do interior. Aí começa a diferença, não é? Então, assim, para Atlético e Cruzeiro, zona de conforto, tranquilo. Para eles, o campeonato ficar desse jeito está muito bom. No final vai dar um dos dois mesmo e fim de papo. Isso tem que mudar, gente. Tem que mudar. Eu defendo o seguinte, acabe com esse negócio de primeira divisão, série... módulo 2. Módulo 1, módulo 2, segunda divisão. É tudo ridículo isso. Que o Campeonato Mineiro tem aí 100 times. Isso. Sabe? Mas que Pirapora volte a disputar o campeonato profissional, Montes Claros. Regionalizando. Que regionalize o campeonato o ano inteiro. O ano inteiro a gente devia ter jogos do interior aí para se classificar, fazer um campeonato tipo Copa do Mundo. Claro. Né? Em um mês você faz o Campeonato Mineiro, pega, por exemplo, aí os 28 classificados do interior do estado, os clubes que estão aí brigando para chegar até a Copa do Mundo estadual, né? O Campeonato Mineiro, que pegaria aí os 4 melhores classificados do ano anterior, que certamente Atlético, Cruzeiro, América estariam, não é? Os 28 classificados do interior que deveriam jogar aí o ano inteiro, sem gastar tanto dinheiro, um campeonato barato, regionalizado, e aí sim, em um mês, poderíamos fazer tudo aqui em Belo Horizonte, Arena do Jacaré, Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, Varginha, onde a gente tem os melhores estádios de Minas Gerais e pronto, o campeonato legal, envolveria o estado inteiro, não teríamos essas palhaçadas como o tricordiano, fazer um jogo em casa porque estava punido em relação ao ano passado, o estádio não tem condição, os clubes gastam um dinheiro que não tem, não é? Se endividam, morrem, desaparecem, a federação ganha o dinheiro dela porque as taxas são altíssimas, os clubes que pagam tudo, inclusive a taxa de arbitragem. Zona de conforto hoje da federação, de Atlético e Cruzeiro. Poderiam ter jogadores revelados, porque a história do futebol mineiro, gente, a tradição nossa aqui, Atlético e Cruzeiro tiveram seus grandes times com jogadores revelados no interior de Minas Gerais. Isso acabou, porque com a Lei Pelé, os times do interior não tem como mais investir na base, os juniores... E não é obrigatório mais, não é mais obrigatório. Antes, né? Os juniores e juvenis dos times do interior são... inexistem. São desprezíveis, né? Porque os próprios clubes desprezam, porque não justifica esses clubes manterem esses jogadores por causa da Lei Pelé. E Atlético e Cruzeiro perderam grandes celeiros. Aí saem contratando por uma fortuna jogadores aí que nem sempre dão certo. É até um tema que depois a gente vai abordar aqui. Por exemplo, o Atlético tem 4 ou 3 jogadores estrangeiros e o Cruzeiro tem 5. Quer dizer, entre aspas, né, talvez eu seja até um pouco corajoso dizer isso, estão roubando o espaço daqueles que poderiam estar sendo aproveitados. Não é verdade, Vital? Um abraço, boa noite, Orlando. Prazer te ter aqui, companheiros, pessoal que está ligado em casa acompanhando o meio de campo. Orlando, eu vou concordar com um pouquinho do que disse os nossos companheiros. Eu acho que falta investimento no interior, eu acho que falta oportunidade para equipes de menor expressão. E esse repeteco do G4, ao final da 11ª rodada, é muito um retrato do que vivem as equipes do interior. Muito se apostou no Vila Nova, e eu na Rádio Inconfidência entrevistamos o nosso Manula, né, que é hoje diretor de futebol do Vila, montou um super time com nomes conhecidos, com atletas de experiência internacional, e o Vila não consegue chegar ao G4 do campeonato.
tentarem a Primeira Liga, a Copa da Primeira Liga, que seria talvez uma competição alternativa para preparar as equipes da capital, né, os principais clubes da capital, para, de repente, não depender só do Mineiro como primeira parte da competição, né, da temporada. A Primeira Liga está desacreditada. Morreu na política. Né? Não tem audiência, liga, né? não tem público. O meu chefe lá na Inconfidência, que é o Toscano, disse que a Copa que ninguém liga. Ninguém liga. Ou seja, eu acho que é muito reflexo da falta de investimento no futebol, especialmente do interior. E aí, que bem disse o Chico, né? Atlético e Cruzeiro nadam de braçada. Muito bem. Então vamos começar a ver os gols, que o gol é a coisa que o torcedor mais gosta. A vitória do Cruzeiro hoje em cima do Democrata. Jogo 11 da manhã, o horário que o torcedor gosta. Aproximadamente 16 mil torcedores em números redondos compareceram neste jogo. Dedé fez gol, né? E a volta do Fábio. Roda para nós, faz favor. Tá aí, ó. De cara o Dedé tava impedido nesse jogo aí, nesse lance aí, não tava, gente? É um pouquinho à frente, né? Você balançou a cabeça, tava ou não tava? Por pouco, mas tava. Um pouquinho à frente. Muito pouco jeito, impedimento, do mesmo jeito. E aí o Dedé fazendo gol de pênalti. Foi o Dedé que fez o pênalti, não? Não, foi o Abel. Não, o Abel, de pênalti foi o Abel. O Dedé fez o primeiro gol que ele entrou lá. O Dedé marcou o gol porque o Mano pediu que ele fosse para a área, né? E ele contou depois. Ele tinha ido tomar água, o Mano falou assim: vai para a área, fica lá. Ele foi e quase ele fez um outro. Também ele chega muito bem na área, né? Essa retomada da própria história do Dedé no Cruzeiro é extremamente importante, até pela continuidade do Cruzeiro na temporada, a importância que ele tem. Você está vendo que ele está voltando ao vigor dele. É o tipo do zagueiro que faz muita diferença, né? Porque a forma como ele chega, ele se impõe. O Mano falou que era um jogo de imposição mesmo, porque hoje era uma equipe reserva, mesclada, nem os três volantes estavam muito plantados, achei que eles nem foram tanto pro jogo, e aí não é o Mano, tá, gente? É uma característica, as pessoas falam assim, o Mano manda recuar, o Mano, mas não é bem isso, é a própria condição que se dá ao time, um time que não joga junto, tem essa série de circunstâncias. E a própria volta do Fábio, que acabou trabalhando só os 41 minutos do segundo tempo, né? Acho que ele fez uma defesa que chamou um pouco mais de atenção, mas vê como o Fábio está disposto, indo na bola, caindo, indo no pé do jogador, é um goleiraço. E o Mano disse que não vai ter polêmica nessa volta dele. O que será que significa não ter polêmica? Ele? Eu entendo o seguinte, não ter polêmica. O Mano é de prestigiar aquele que está melhor no momento. O Rafael está muito bem. Hoje, se eu fosse técnico do Cruzeiro, jamais pensaria em tirar o Rafael do gol, porque está com ritmo, está bem, jovem, não é? Ele tem uma elasticidade que o Fábio não tem mais. O Fábio é um grande goleiro, porém, voltando agora, acredito que ele vai ficar no banco aí quando o Rafael permitir. Vai ficar chateado, vai fazer o quê? Mas ele até disse hoje, né? Ele falou que. Porque óbvio também que é meio, a gente chama de judiação, porque o Fábio também não saiu da condição porque ele quis, né? Foi por uma contusão, é um goleiraço. E vinha, Chico, de uma regularidade, a gente pode dizer aí o quê? Uns 6 anos de regularidade do Fábio. Mas é questão de. Ele falou, não, eu fico. Não é, se ele estiver melhor, não me dói essa história de ser. Eu acho que é isso. Posição corretíssima dele e a questão de justiça. Claro. O Rafael tá bem, jovem, a vida é assim, tudo passa, claro. Todo mundo tem seu momento. E se o Fábio tiver que ficar no banco, que fique, porque hoje o Rafael merece ser titular. A situação do Dedé é diferente da do Fábio. Você não tem o Cruzeiro não tem um zagueiro como o Dedé, com o Dedé em condições perfeitas. Ele bem fisicamente. O Dedé é titular da maioria dos times do futebol brasileiro. Agora, tem que saber se ele vai, né, estar em condição, inteiro, porque ele enfrenta uma situação parecida com a do Luan no Atlético, né? O Luan inteiro, o Luan é titular em qualquer time do Brasil. Mas com constantes contusões ou com um problema crônico, aí fica difícil. Antes de vocês falem a respeito, viu, Vinícius e meu caro Vital, vamos ver então os gols da derrota do Atlético para Caldense, lá em Poços de Caldas, o Atlético com reservas, né, que mas saíram na frente, né, o gol ali do Marlone, uma falta muito bem batida do Atlético, né? Acho que ele e o Adilson, né? Os Adilson também foi. E é até difícil cobrar conjunto, assim como no Cruzeiro, né? É um time totalmente diferente. Você não tem aquele jogador que você vira e fala ele é a segurança ali, porque são jogadores que nem sempre, às vezes, treinam juntos, né?
Porque o time reserva num treino tem o Rafael Moura, que hoje foi poupado. O time reserva num treino, às vezes, tem um outro jogador que não pôde jogar também. Tinha por muita essa gente da situação de base cartão. também, né? Mas foram 3 isso que gols é meio bonitos nesse jogo. Em que pese, Orlando e companheiros, a derrota do Atlético, eu sou da opinião seguinte, eu acho que o Atlético, o Cruzeiro e o América são equipes que têm a obrigação de vencer quando enfrentam clubes do interior. Mas hoje esse time do Atlético que acompanhamos em Poços de Caldas não é o time do Atlético. Não é o time do Atlético. Pelo que já disseram os companheiros. Muitas reservas. Muitas reservas, garotos que estão tendo as primeiras oportunidades, mas eu esperava um pouco mais do Atlético, na postura, na vontade, e faltou um pouquinho. E sobre a Caldense, acho que um ponto importante é o Luiz Eduardo, né? 3º ano consecutivo e ele sempre faz gols. 6 gols hoje. Ele já está com 6, se eu não me engano, pela uma conta que eu tinha feito, ele tinha algo em torno de 20 pela Caldense. Se você imaginar que é um clube que disputa basicamente Mineiro e alguns jogos de Série D, considerando que ele até numa temporada aí não terminou o ano, é uma média muito boa. Talvez ele até mereça uma oportunidade de um clube um pouco mais... E esse golaço do Cristiano aí também, golaço. né? Pegou na veia, como a gente diz, né? Agora, o Atlético com Marlone e Adilson. Marlone é um jogador que, para mim, é prateleira do meio para baixo. Eu, se fosse dirigente do Atlético, não teria atendido o Roger de trazer o Marlone. Porque isso é muito interessante, Orlando. Um técnico chega, indica aí um monte de jogadores, daí a pouco não dá certo... O camarada vai embora e o clube fica aí com essas tralhas. Mas, Chico, vamos pensar na troca. Que me perdoe o termo, não é? Mas Marlone, Adilson, sei lá, será que vai dar certo? Não sei. São jogadores que o Atlético arriscou neles aí, mas sei não, viu? O Atlético, um time reserva do Atlético perder do jeito que perdeu para a Caldense, com todo respeito à Caldense, mas... Eu não gosto de aposta, nem de Atlético e de Cruzeiro. Eu acho que eles não merecem, a torcida não merece, o nível deles é outro. Não dá pra ser aposta. Tem que chegar e contratar quem vai entrar. E não tem assim, é composição. Que composição? Ninguém chega num clube do tamanho de Cruzeiro e Atlético pra ser composição. Não existe composição. Por exemplo, hoje, mesmo sendo um time reserva, nada contra a pessoa, mas é incrível ver o que o Carlos Eduardo faz em campo. Não faz em campo. É regularidade de baixo nível. Esse Carlos Eduardo aí, gente, eu tô pra entender a contratação desse camarada até hoje. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você fala que o Marlone é da prateleira do meio para baixo, e você pensar na troca que foi feita, né? O Cleiton pelo Marlone. Quem se deu mal nessa história aí? Pois é, mas o Cleiton o Cleiton é um jogador. Ninguém deu, né? O Cleiton é um jogador que ele foi muito bem no Figueirense. Era uma esperança, a expectativa em torno dele. Acho que valeu o investimento, não é? Às vezes tem jogador... O Sorinho, vocês se lembram muito melhor que eu. Você cobria, você era do Cruzeiro na época, Orlando cobria Cruzeiro. O Sorinho foi mal durante um tempão no Cruzeiro. Aí foi quem que... Foi o Filipão, né? Conversou com o técnico da seleção argentina. Chegou o Filipão, achou o lugar certo do Sorinho jogar e o Sorinho se tornou um dos ídolos do Cruzeiro. O Alex teve um ano péssimo no Cruzeiro, voltou com o Luxemburgo e foi muito bem. Depende, às vezes, do treinador de encontrar o lugar certo do camarada. Vou contar rapidamente aqui do Bilu, lembra do Balu? Balu, lateral direito, né? Veio pra cá, então jogou mal 2, 3 jogos. Eu falei, meu Deus do céu, Balu, mas também isso é nome. O jogador com o nome Balu não vai jogar nunca. Se transformou nos ídolos do Cruzeiro, posso dizer. É queridíssimo pela torcida do Cruzeiro. Mas o melhor exemplo, Orlando, é do Nelinho, né? O Cruzeiro buscou Nelinho lá no Clube do Remo. Era reserva do Aranha. O Atlético buscou o Aranha. O Aranha ninguém sabe o que deu. O Nelinho é Nelinho até hoje. Bom, do Independência, América e Vila Nova, o Coelhão quase que perde o jogo, hein? Quem saiu na frente foi o Vila Nova, 1-0, né? Eu estava em viagem, então não acompanhei muito bem. Mas o Leão saiu na frente e depois o Mateuzinho, craque de bola. Craque, não, tá começando a querer, né? Sei não. Quero chamar o garoto de craque já, encheu muita bola. Mas vamos ver então como é que foram os gols. Aí, o lançamento. A arquibancada tá que sobe atrás ali. Diz que não vai poder usar. A prefeitura disse que não pode, não. Pode. Quem falou? A prefeitura. Será isso? Primeiro gol do Vila, a zaga do América falhou, né? Feio, não. Depois veio... América também, vou contar uma coisa, né? O que é que vai acontecer, gente, com a América? América é time, é bastidor, é falatório.
Ao invés de concentrar no que precisa fazer, Os né? últimos jogos do Série América que a gente B. acompanhou, Que é isso? mas jogou mal demais Mal da conta. demais, Um muito futebol mal. pobre, você não tem prazer de Aquele ver. jogo o que foi aquele jogo da Primeira Liga contra o Grêmio, sabe? Aí não dá certo, aí vai pro, sabe, pro tapa. Chega no final, que reclama é do aquilo? Estou de verde aqui em homenagem ao América, tá? Meu querido Paulo Lasmar, grande advogado Paulo Lasmar, Grande, querido amigo, um dos presidentes do América, ele mandou uma carta lá para o jornal O Tempo, bravo com o Ricardo Plotec, que escreveu uma crônica dando um pau no Coelho. Aí o Paulo Lasmar reclamando aquela coisa. Eu dou uma razão para o América nesse caso da arquibancada, é o seguinte, poxa, a BWA podia ter chegado, América, eu vou fazer uma arquibancada aí, tá tudo bem, beleza e tal. Conta para eles, pelo menos. Agora, criar esse caso todo, isso aí, gente, é dinheiro para o próprio América. Se a BWA, é isso que eu não entendi, se a BWA está devendo ao América, é uma forma até de arrumar mais dinheiro. Claro. Libertadores da América, o Independência vai lotar quem todo ganha jogo, o América dinheiro também, para o América. 50% Então, assim, do ingresso seria dele, não é? Eu e não outra entendi coisa, isso. outra coisa, porque segurança, gente, em 1999, Bebeto de Freitas era o diretor executivo do Atlético, Alexandre Calil era o vice-presidente de futebol do Galo. Pô, uma arquibancada maravilhosa foi montada no Independência, 99, não houve nenhum problema. Hoje, 2017, técnicas moderníssimas, tudo muito mais moderno, mais seguro. Vai falar questão de segurança. Não, que isso, tem na Fórmula 1, tem tudo quanto é lugar, qualquer evento tem essa arquibancada. América, ajuda logo a acabar de montar essa arquibancada, é bom para todo mundo. Exatamente. É bom para América, é bom para Independência, é bom para o Galo, é bom para todo mundo. Bom futebol. Não tenha dúvida. Agora tem um detalhe, me chama a atenção aqui o nosso diretor, Luciano Correia. A vizinhança tem que ser consultada também. Saber a vizinhança adora. Será? Tem quanto tempo que a Independência está lá? Será que não acostumaram até hoje? Independência está lá desde 1950, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. Olha aqui, o Jorge Magela, lá de Mutum, falei com você que Minas Gerais toda via gente, ó. O Coelho chegou do mesmo jeito que foi no ano passado. Estou confiante no Bino. Não está do mesmo jeito do ano passado, não. Você está enganado. Esse ano está muito pior. Ano passado estava até bem e realmente mereceu ser o campeão mineiro. Christopher, do bairro Planalto, porque toda vez que o América vai jogar contra o Cruzeiro, ele joga no Independência, enquanto o Atlético joga no Mineirão. Ele, como mandante, ele pode escolher, né? Realmente, contra o Cruzeiro, ele joga no Independência. Agora, contra o Atlético, ele joga no Mineirão, o América, como mandante... Não, foi assim no ano passado. Foi assim no ano passado. Eu acho que tem questão de grana também, claro. Grana. O Aquiles de Itabirito, sua terra, Vinícius, gosta muito do América e acha que este ano o América vai ser campeão mineiro. Vamos ver o que vai acontecer. Rápido intervalo, a gente volta já. Vamos falar mais do Atlético, da vitória do Cruzeiro, da derrota do Galo e a expectativa, sabe de quê? Do julgamento do Fred. Será que não joga mais nesse Campeonato Mineiro? Daqui a pouquinho com vocês. Mandem suas mensagens, a gente vai ler já. Americana de lá. De volta ao vivo aqui pela Rede Minas de Televisão, com o nosso meio de campo, sempre aos domingos, às 9h. Quero agradecer a audiência do Rangel e do Rodrigo, lá do Salão Rangel. O Rangel é que tem privilégio, porque pegar no meu rosto, fazer barba, não é qualquer um, não. Qualquer um põe a mão, não. O Rangel sabe como é que faz. E o Rangel que sugeriu essa ideia da gente falar aqui sobre os estrangeiros aqui no futebol mineiro. Ele e o Rodrigo, um abraço para os dois queridos amigos, são irmãos. Mandar um abraço para a Cida, lá em Sete Lagoas, que é namorada do nosso Mário Peixoto. Mário Diniz Peixoto, E o Felipe Santana aí ligou aí, mandou mensagem? O Felipe Santana mandou aqui, Chico. Depois eu quero que você comente, porque nós vamos ver agora os melhores momentos da vitória do Cruzeiro. Mas antes ele falou assim, Orlando Augusto, Felipe Santana, um abraço, Felipe. Falando que você é um dos melhores comentaristas que nós temos aqui, pede para você comentar sobre o elenco, que era considerado, né? Eu nunca falei isso, porque eu acho um absurdo, que o elenco do Atlético é o melhor elenco do Brasil. Porque tem gente que fala. Agora, é interessante, Orlando, a Dimara certamente vai concordar comigo, Vinícius, o Vital, é o seguinte, isso parte mais da imprensa nacional. Ano passado, isso partiu mais da imprensa nacional, falando isso, porque o elenco do Atlético é o melhor do Brasil. Ô, gente,
Quem está aqui em Belo Horizonte sabe que acabou a verdade. Não, mas a imprensa nacional que costuma falar isso. Mas nós que somos aqui da imprensa mineira, sabemos que é um bom elenco, mas não é o melhor elenco do Brasil. Olha, mais uma noticiazinha aqui que nos manda nosso querido Paulo Azeredo, da Rádio Confidência, sempre acompanhando. Obrigado, Paulinho. O detalhe com relação às arquibancadas, o detalhe é que não tem autorização de ninguém para construir essas arquibancadas, nem do Corpo de Bombeiros. Aliás, o Corpo de Bombeiros não deu autorização, não acertaram com o América, que é, entre aspas, eu não sei se esse entre aspas cabe aí, dono do estádio, né? O comandante do estádio. Enfim, ele acha que construir a bancada é extremamente positiva, mas precisa de autorização de alguém. Na verdade, são os laudos, né? Mas vale lembrar também que os laudos eles só podem ser dados à medida que fica pronto, né? Os laudos, os bombeiros, enfim, a polícia militar. Depois da bancada montada. Ela tem que ser montada para que haja vistoria e isso possa acontecer. Eu acho que aqui ninguém é contra aumentar o independência, ou que o Atlético tenha uma condição melhor de jogo. E óbvio que os laudos são essenciais para que quem vai lá tenha segurança também. Isso é básico para o torcedor. A gente só está dizendo o seguinte, isso é uma modernidade que já existe em vários outros locais, inclusive na Fórmula 1, né? E que pode ser o mesmo caso do Independência. Gente, aqui para nós, nós somos o atraso do atraso do atraso. No Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, montam arquibancada, desmontam, trocam de estádio e tal. Aqui em Belo Horizonte é tudo difícil demais. O que é isso? Que bobagem é essa? Vai aumentar a capacidade, aumenta lá, não tem problema nenhum. Essa polêmica que existe aí é ridícula, sabe? É ridícula. Essa arquibancada a mais lá, metálica e tudo mais, é bom para todo mundo, gente. Aí fica essa polêmica, essa chatice. Vamos parar de atraso, gente. Vamos parar de atraso. Será que em Belo Horizonte não tem telefone, não? Ou poderam marcar uma reunião? Vamos resolver como é que é. Que reunião? Não é reunir nada, não. Deixa fazer e pronto. Exatamente, é isso aí, viu? Atenção, hein? Ouve a gente aqui. Vamos aos melhores momentos da vitória do Cruzeiro, hoje às 11 da manhã, conforme eu disse, com boa presença de público, e a vitória do Cruzeiro por 2-0. Os melhores lances foram esses que você vai ver agora. Roda aí. Tá, o Democrata fez uma ou outra jogada, tem um lateral direito muito bom, que aliás, acho que vai dar aqui no Cruzeiro. O Atleta querendo, mas já manifestou, o Cruzeiro também e times de fora. Botafogo fez uma consulta a ele. E ele saiu do jogo lesionado, né? Qual que é a origem dele, Vinícius? Ele passou pelas bases de Cruzeiro e Atlético. Não foi aproveitado no profissional. Ele está com quantos anos hoje? Fez 26 nessa semana. Tá bom. Passou. Você acha? Passou. 26 anos? Já era. Né? Já era. O lateral, quando ele não aparece muito cedo no seu clube de origem e rodou, não sei o quê. Não. Hoje é isso que eu tô falando, sabe? Não adianta você olhar no interior e ver, 26 anos. Cruzeiro e Atlético, eles têm que pensar lá na frente, é outra história, outro tipo de... Sabe por quê? Porque a cobrança é muito grande. Você vê, os times entraram hoje com reserva, olha como que as torcidas estão maradas, a torcida do Atlético está marada, do Cruzeiro está marada, com o que jogou, com o que não jogou. Vê se tem... E você explica, não, colocou reserva, porque o meio de semana você tem jogos importantes, o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Atlético na Libertadores, vai entender. E o Cruzeiro ainda ganhou o jogo. Né? E são críticas que sofrem. Olha o Mike, o tanto que o Mike está sofrendo. O cara é melhor, o cara vai fazer mais, sabe? Então, é esse tipo de situação que não cabe mais a Cruzeiro e Atlético, não pode experimentar mais, não pode ter esse tipo de situação. São os melhores que tem que aparecer, porque é proposta, porque é caro. Eu nunca vi fazer futebol baratinho. Alguém já viu? Não montar tem tudo jeito. Baratinho, compra tudo ali na Bacia das Almas, que o Chico sempre gosta de falar. Bom e barato, gente, não é fácil não. Bom e barato, só o Cruzeiro de 2013, bom e barato. Voltando ao jogo aqui, o Democrata salvou na última hora, né? E quem conseguiu salvar o Galo foi o goleiro, o antigo goleiro do Galo, Pereira, Márcio Pereira. Márcio Pereira, ponteiro, técnico do Democrata, né? Exatamente. Foi a primeira derrota até, né? Ele tinha vencido as duas primeiras. Contra a Caldense e o América de Teófilo Otoni. É engraçado que ele falou, salvei lá, foi muito difícil e tal, semana que vem tô desempregado. Mas é disso que a gente está falando, não tem continuidade. O próprio goleiro da Caldense, que ainda tem o brasileiro para disputar, né? Ele falou, gente, eu não sei o que vai ser na próxima semana. E é verdade. Você imagina, você tem um time inteiro, um monte de gente que você não sabe o que vai acontecer quando acabou, se não classificou na primeira fase do Mundial. Até sobre o próprio Alan, lateral que a gente estava comentando aqui, eu conversei com ele, é o seguinte, eles têm contrato lá até maio. Acabou o campeonato, eles vão ser todos liberados.
O cara que hoje tá, não estou dizendo que ele vai ser contratado, mas ele tá na mira de Cruzeiro, Botafogo e Atlético, se ele sofrer essa lesão e ficar um tempo parado, daqui a pouco ele tá desempregado, depois de um bom mineiro acabou. Essa situação que a Edmara falou, né? De não ter um calendário, de o jogador e os clubes não poderem se planejar. Agora não muda, gente, porque falta vontade política para isso. Sim. Atlético e Cruzeiro estão em zona de conforto, a federação fica na zona de conforto. É uma quase garantia de título no ano, né? Não, e dinheiro. A Globo põe um dinheirão neles, está tudo bem. A federação, o nosso querido Castelar Neto, que eu gosto muito, mas eu apostava, eu acreditava, que ele ia mudar muita coisa, que o Castelar ia mudar radicalmente o futebol mineiro. Aí encontrei com o Castelar dia desses no aeroporto. Não, Chico, mas depende do estatuto do torcedor, depende dos clubes, depende disso. Eu falei, você é presidente, seu dever é, se você quer mudar, seu dever é mobilizar todo mundo, inclusive se tiver que mudar a lei, que se mude a lei, vá para Brasília, corra atrás da bancada da bola, seja quem for. Porque, na verdade, você tem que ter um ano para mudar, gente, mas isso é planejamento. Eu não vou mudar o campeonato no próximo campeonato, mas eu vou mudar daqui um ano. 2 anos, 3 anos. Eu aviso o torcedor, olha, eu vou mudar o campeonato. Pronto. Aí eu mudo o campeonato. Quem organiza não muda, né? Mas aí você vê, o Formiga vai lá e desiste, pronto, atrapalha um campeonato inteiro, WO para 3-0. Vamos dar voz ao torcedor, coloque para nós o que recebemos de vídeo. Vamos ver. Boa noite, amigos do meio de campo. Sou o Paulo Sérgio de São Gotardo. Estou sempre participando. Gostaria de mostrar a diferença de elenco entre o Cruzeiro e o Atlético. O Cruzeiro, com o time reserva, jogou um futebol de muita qualidade. Já o Atlético, com o time reserva, demonstrou um futebol medíocre. Espero que vocês comentem sobre isso. O time titular do Cruzeiro, a gente já viu que dá um chocolate no time do Atlético. Agora, o time reserva também tá outro espetáculo, né? Não pode comparar um time com outro, não. O que vocês acham disso? Um abraço, Evaldo de Belo Horizonte. Boa noite a todos do meio de campo. Meu nome é André Gonçalves, moro no bairro Salgado Filho. Torço pelo Cruzeiro. E agora quero saber a opinião de vocês. O Cruzeiro é mais superior do que o América nesse time atual? Boa noite a todos e parabéns pelo programa. Muito obrigado, um abraço para vocês. Vamos rapidamente comentar. Começa você. O primeiro que falou sobre o reserva dos dois, né? Reserva do Atlético e reserva do Cruzeiro. Do Cruzeiro ele gostou, do Atlético achou que é uma porcaria. Mas o reserva do Atlético hoje foi mais reserva do que o do Cruzeiro. O que a gente disse no começo do programa, né? Acho que a equipe do Atlético foi mais alterada e com menos possibilidades. O Moura, por exemplo, que é um atacante que atualmente é o reserva do Fred, não pôde jogar hoje. Então o Atlético jogou hoje capengado. Cruzeiro não. Poder jogar ele podia, né? O homem que não quis. Para não levar o cartão. É por conta do cartão, já pensando na próxima fase da competição, né? Foi por uma opção técnica e a questão do cartão. E o Cruzeiro, um time mais inteiro, né? Tem o Dedé que tá de volta, que é um belíssimo zagueiro. Apareceu hoje talvez no Atlético hoje a melhor peça hoje foi realmente esse volante novo que apareceu, o Adilson. Eu gostei muito do comportamento dele. Mas de resto o Atlético não se comportou bem. O segundo falou sobre o quê? A diferença o Cruzeiro com o elenco tanto titular quanto reserva. Tá dando show, né, pra ele. Eu fico com a opinião do Assir Antão, nosso grande Assir Antão da Rádio Itatiaia, que não é do futebol e tudo mais, mas é um grande radialista, um camarada espetacular, fala coisas muito legais. Ele é cruzeirense. Ele disse o seguinte, quando o Campeonato Mineiro estava começando: gente, vem aí, começando o Campeonato Mineiro. Aí chega o Campeonato Brasileiro e fala assim: e aí, Atlético Cruzeiro tá bom pro brasileiro? Não sei, não vai jogar com ninguém, né? Campeonato Mineiro, Atlético Cruzeiro jogam contra ninguém. Os times do interior são muito ruins, gente, muito ruins. Atlético e Cruzeiro se enfrentam, aí dá um jogo equilibrado, só que o clássico é diferente. Você não pode balizar a qualidade de Atlético e Cruzeiro pelo jogo entre eles, né? Então, assim, é mais um motivo de atraso. Nós somos muito atrasados, ficamos aqui discutindo Atlético, Cruzeiro, aí chega no brasileiro, outra história, são atropelados às vezes aí por outros que estão muito acima, muito melhores, porque o Campeonato Mineiro, na verdade, o Campeonato Mineiro começa agora. Esses 4 que vão disputar a final aí, o campeonato começa agora vale a pena ver esses jogos. Até então, Orlando, com toda sinceridade, eu não dei bola nenhuma para esse campeonato até agora. A partir de semana que vem eu vou assistir. O terceiro falou sobre o quê? Se o Cruzeiro é melhor que o América. Exatamente. No confronto agora. Em tanto individual quanto coletivamente. Até por uma coisa que a gente já falou aqui em outros programas, que é o fato de o América
todo ano precisar trocar elenco. Chega dezembro, o América fica com 5, 6 peças no máximo, por aquela história de não saber em que divisão vai estar, e o América dificilmente pega conjunto. O Cruzeiro, individual e coletivamente, é melhor. Significa que já ganhou? Não. Até porque o Cruzeiro tem vencido mais que convencido, pelo menos para mim. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes, que achou do jogo após a vitória de hoje cedo. Ô, Mano, ainda em cima da situação dos goleiros, já tem um goleiro definido para quinta-feira contra o São Paulo? Eu não pensei ainda no jogo com o São Paulo. Vou pensar no jogo São Paulo a partir de amanhã. Agora vamos comemorar a vitória do Democrata. Já falamos sobre isso essa semana, né? Mas você sempre quer ir na frente, né? Eu imagino que sim. O São Paulo vem se afirmando com uma nova ideia de jogar, né? E nos últimos jogos já solucionou um problema que certamente incomodava, que era sofrer gols em todos os jogos. Nos últimos 3 ou 4 já não sofreu. Então essas são as evoluções, as etapas que as equipes vão passando. Uma equipe que joga dentro do campo do adversário, propõe bem o jogo, vai ser mandante na primeira partida, né? Das duas. Então nós esperamos um jogo bem duro, sim. Ok, mano. Eu quero voltar agora a falar do Atlético e vou começar com você, Fábio Vital. A expectativa do julgamento do Fred. Primeiro, será que vai ter julgamento mesmo? Vai que o atleta não consegue adiar qualquer coisa? E artigo 254, A, tem a letra A, né? Isso. De 4 a 12 jogos. A súmula do árbitro foi pesada. O juiz lá, como é que fala? Que redigiu? A súmula. Que fez a denúncia, né? Também acompanhou o árbitro. Exatamente. Então, a expectativa é de que ele, essa é a minha opinião, é de que ele tome pelo menos 3 jogos. A imagem é muito clara, Orlando. Eu acho que ele, além de ter prejudicado o Atlético, foi desleal com o companheiro de profissão. A imagem é muito clara. Foi uma jogada de violência. O artigo está certinho. Foi violento o Fred e ele certamente será julgado. Se o Atlético vai conseguir prorrogar isso aí, empurrar para frente, a gente não sabe. Mas que ele vai ser julgado e condenado, com certeza. E você respondeu a Dislane de Capim Branco. Aí, Dislane, está respondida a sua pergunta aqui. E aí? Pode tomar aí uns 3 jogos, o Galo entra com o pedido de efeito suspensivo, consegue ou não e tal. No frigir dos ovos, fica tudo bem, tudo tranquilo. Essa questão é igual o julgamento do TSE, chapa Dilma Temer, não sei o quê. Todo mundo, é hoje o julgamento, vistas, passa para as calendas gregas, ano que vem. Então vai dar, o Fred daqui a pouco está julgando do mesmo jeito. Tá? Bom, vamos mudar então, já os dois já opinaram. O Rafael Augusto de Alfenas pergunta para você, Edmara. Fale do Roger Machado. Pois é, você sabe que a gente ainda, obviamente, é cedo para a gente estar fazendo uma definição do que é o Roger no comando do Atlético, mas eu esperava, talvez, que ele acertasse um pouco mais de imediato essa condição do Atlético como time coletivo. Ainda acho o Atlético muito individual. Óbvio que quando você tem jogadores como Robinho, como Fred, você sempre vai ter essa ideia de que eles apareçam, que eles resolvam a situação, mas eu ainda acho que eles estão muito na mão deles só resolverem. A gente, claro que o Mano tem um pouco mais de tempo no Cruzeiro e aí pinta a comparação, principalmente quando os dois se enfrentaram e foram os adversários mais duros que os dois tiveram, exatamente por isso, pelas alternativas táticas. Acho que o Roger ainda troca muito 6 por meia dúzia, ou é o Rafael, ou é o Fred, ou é o Casares, ou é o Otero. Essas alternativas que eu acho que o Roger ainda não enfrentou pelo Atlético. Eu tenho uma expectativa muito grande para o jogo dessa semana da Libertadores, para que o Atlético tenha ganhado um outro contexto, mas ainda acho que, como no ano passado, o maior problema do Atlético é ser muito individual e pouco coletivo. Eu concordo com a Edmara, e a gente vê até nos jogos em que o Fred vai mal ou o Fred não joga, que seria o primeiro clássico pela Primeira Liga, o clássico em que ele foi expulso, o jogo pela Libertadores em que ele fez um gol de pênalti, mas não foi tão bem, hoje em que ele não jogou, como que o Atlético sente? O Atlético precisa até mais dele do que do Robinho. Por essa questão de finalização, pelas alternativas que ele dá, porque por mais que ele seja um centroavante, ele tem se movimentado um pouco, e até pelos gols. A gente vê o número da artilharia do Mineiro e diz tudo. O Atlético tem o melhor ataque, mas basicamente passa pelo Fred. E aí, esse problema eu também esperava.
Não que o Fred parasse de aparecer, porque aí se tornaria um problema. Mas o time tem que ser coletivo. Mas tem que o time jogasse para ele, não que dependesse tem que ver dele. tocar a bola. Você ainda não vê isso no Atlético, é muito difícil. É a história, que tá difícil, joga pro Fred, ele vai resolver e aí vira a solução. Porque ganhou, o brasileiro geralmente não avalia desempenho. É resultado. Se o time jogar coletivamente e empatar, eles vão preferir 1-0 jogando mal, porque ele tá ganhando. O Roger, para mim, é muito melhor do que os 2 treinadores que o Atlético teve melhor, tá antes doido. dele, ano passado. Melhor que o Diego Aguirre, melhor do que o Marcelo Oliveira. Acho que o Atlético evoluiu em termos coletivos, não é? Porque se ainda depende muito de um ou outro jogador, evoluiu muito em relação ao que era o Atlético ano passado, que não tinha coletivo nenhum. Não é? Então eu acho que o Roger é um ótimo treinador. Agora, o time do Atlético ainda não engrenou. Eu acho um time um pouco velho, um time que precisa se remoçar, não é? Porque, Fred, grande jogador, Robinho, grande jogador, mas são jogadores lá, a idade já não ajuda tanto. E o miolo de zaga do Atlético, gente, poxa, Leonardo Silva, baita zagueiro, fantástico, mas está com 38, não é? Esse Fernando... O Felipe Santana. É outro que eu vou te falar, viu? Chegou mal demais. É outro que eu vou te falar. Como é que o Atlético contrata um jogador desse, gente? O cara não tem condição física de jogar no Atlético. Então, assim, são problemas que vão aparecer demais no Campeonato Brasileiro. Bom, o Antônio de Pada, de Formiga, está concordando com todos nós aqui sobre a distribuição de renda e patrocínio. Ele acha que tem que ser revisto. Formiga, por exemplo, Formiga, o time de lá, né, da cidade dele, não tem condição de disputar o módulo 2 por questão financeira e ainda foi multado em 100 mil reais. Que isso? Não tem dinheiro. Além de ficar 2 anos fora de qualquer disputa. O Francisco de Patinga, meus parabéns pelo programa. Mande um abraço para o meu irmão Oscar de Formiga, está abraçado. E o José Expedito de 3 Pontos diz aqui: a respeito de melhorar o Campeonato Mineiro, concordo em unir a primeira e segunda divisões, mas desde que os times tenham competição o ano todo para segurar os jogadores. Boa opinião. Vamos ver mais telespectadores participando conosco? Roda aí. Roda. Opa, parou lá. O homem não quis falar, não. Daqui a pouco ele fala. Será que ele ia falar, né? Respirou pra falar, não deu, né? Daqui a pouco ele fala. Vamos lá. Roda aí. Então roda. Bom, meu nome é Fernando, cidade de Betim. Eu acredito que o Cruzeiro está com um time bem compactado, né? Entretanto, precisa firmar um pouco mais. Algumas peças precisam chegar. Acho que precisa de um zagueiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, certamente bem mais consistente do que o Campeonato Mineiro. Eu gostaria de saber e que vocês fizessem uma análise dos elencos do Cruzeiro e do Atlético e as perspectivas aí para o Brasileirão, Copa do Brasil e os demais campeonatos que vêm aí pela frente. Meu nome é Sérgio, aqui do bairro Santa Helena, em Contagem. Boa noite, programa Meio de Campo, no comando Orlando Augusto, o programa esportivo de todos os domingos. Agora é América, chegamos no G4, a história agora muda, confiantes, muita força, garra, empenho, sangue, vão lá, coelhão. Juntos somos mais fortes. Me lembrei do... Parabéns. Gostamos, viu? Tá todo mundo aqui achando interessante a participação. Essa confiança no coelho é tudo na vida. Me lembrei do Coronel Josué, grande Coronel Josué. Ontem estive com ele no aniversário do Vicente Bretes. E ele falava ele diz o seguinte, que quem usa óculos desse jeitão aí e tudo mais... Eles apelidam de famoso manja. Farol de fora de caixa. Nós vamos para o intervalo. Deixa eu só registrar aqui rapidamente que a notícia que eu peguei hoje aqui, nem sabia, mas foi sexta-feira que apareceu essa notícia, né, Dimara? A PM veta Galocura e Máfia Azul em estádios por 30 dias após briga. A gente conversava só, não pode ir com a camisa da Galocura e a Máfia Azul. Bandeira, os instrumentos, as referências, tanto a Galocura quanto a Máfia Azul, pelos incidentes no último clássico. Na verdade, ou seja, aqueles que bateram, que quase mataram, vão entrar do mesmo jeito.
É, porque você não pode impedir a pessoa fisicamente se você não tem nada juridicamente contra ela. Então, você impede que ela vá uniformizada e que essa torcida esteja representada, tanto a Galocura quanto a Máfia Azul, até dia 8 de maio. Só tem um detalhe que o Luciano está me alertando. Ele já me alertou duas coisas aqui. Primeiro, que o Campeonato Mineiro é igual Jabuticaba, só tem no Brasil, né? E que essa questão da... Campeonato estadual. Estadual, exato. E essa questão do torcedor, no Brasil que é assim, porque lá fora os caras... vão presos e não vão ao estádio. Se apresenta em delegacia em dia de jogo. Bom, rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Galo na Libertadores, hein? O jogo é quinta-feira. Até já, fique ligado. Sport Boys ganhou projeção recentemente no futebol boliviano, mas o clube foi fundado em 1954, participando por vários anos de ligas amadoras. Seu mascote é o touro. Em 2013, subiu para a primeira divisão de seu país. Conseguiu a vaga na Libertadores, sendo campeão do torneio Apertura, relativo ao segundo semestre de 2015. No ano passado, terminou em 8º e não fez uma boa campanha. Estreou na competição internacional contra o Libertad, empatando por 3-3 e na Libertadores não pode usar seu estádio, tendo que jogar na capital de sua província, Santa Cruz de la Sierra. Ontem, a equipe foi derrotada em casa para o The Strongest por 1-0. Rapidamente, por favor, porque o tempo está passando, nós temos muita coisa para mostrar. Boys, é adversário do Atlético? 8º lugar, né? Ele está ocupando, perdendo no final de semana, como a gente viu aí. Gente, no Independência não é possível. Já empatou o primeiro jogo aqui, tem que vencer, não tem outra alternativa. Se você quiser ir para frente, é o Atlético que está nessa história. Claro que Libertadores tem outro contexto, as equipes crescem, não sei o quê, não sei o quê. Só que quem tem que crescer aqui é o Atlético. Ou se você se impõe em casa, então não vai. Né? A condição é essa para a disputa da Libertadores. E, obviamente, o Atlético, tecnicamente, é muito superior. Mesmo que a gente ainda ache que faltam ajustes, faltam situações, o Atlético é muito superior. Não tem outra história. Com a presença da torcida, com a força que essa torcida dá na Independência, o Atlético tem que vencer de qualquer jeito. Muito bem. Chegou o momento do olhar mineiro sobre o futebol europeu. Bonsoir, boa noite para você aí. Bolivar, fala aí, meu amigo. Orlando, bonsoir Brasil, um abraço aos amigos do programa Meio de Campo. A gente fala do gramado do estádio de Toulouse, onde mais cedo teve esse jogo válido pelo campeonato francês. Toulouse ficou no 0-0 com o Olympique de Marseille. As torcidas estavam empolgadas aqui, muita torcida aqui no estádio de Toulouse. Mas o jogo foi importante também, porque o Toulouse celebra 80 anos de futebol. É o Toulouse no coração do Sudoeste. Então foi uma partida muito especial que o Toulouse celebrando esses 80 anos. Pela Liga 1, pelo Campeonato Francês, o Mônaco, que ontem jogou fora de casa, ganhou de 1-0. Para a felicidade do ex-atleticano Gemerson, o Mônaco continua distanciado no campeonato, com essa possibilidade de quebrar a hegemonia do Paris Saint-Germain. É isso aí, Orlando. Um grande abraço a vocês e aos amigos do programa Meio de Campo. Bonsoir, Brasil. Falou, meu caro, um abraço para você, está nos acompanhando. E o Gemerson pode ser campeão lá, hein? Gemerson que foi do Atlético. Sim, o zagueiro. Sim. E é um bom jogador, merece. Um dos bons figuras. Da última safra do Atlético, né? Grande zagueiro, assim como o nosso querido Bolivar, né? Grande jornalista, grande figura humana. Um abraço pro Bolivar. Virou francês, né? Trocou Minas Gerais pela França. E lá ele está sempre reunindo a torcida do Atlético, né? Lá ele sempre tem essa movimentação. Tipo um embaixador. Gente boa demais da conta. Bom, deixa eu abraçar aqui, agradecer ao Pipoca, o famoso Pipoca das Rodas, está sempre ligado aqui, obrigado pelo carinho. Ao Christian Araújo, não é isso? Lá de Patos de Minas, torcedor da URT, quase infartou. E o Brás Felipe também, lá da região. Tá todo mundo feliz lá, né? Com certeza. Uma notícia de Patos de Minas, Orlando. Ontem eu estive com o Pedrinho, supermercado BH, o Pedro Lourenço. E o Ronossalto, o Rono do Marte Minas. Você sabe que o Mamoré de Patos de Minas vai ser patrocinado esse ano na 3ª divisão pelos dois supermercados. Então pelo BH e pelo Marte Minas. E o Pedrinho ligou pro Rono do Marte Minas. Ô, Rono, tô dando aqui tanto aqui pro Mamoré, não tenho loja aqui em Patos de Minas não, mas e você tem loja, então é tanto para cada um, tá ok? Tá ok. Você quer ficar com a parte da frente ou a parte de trás da camisa? Eu fico com a parte da frente, então eu fico com a parte de trás. BH e Marte Minas. Olha que legal. BH e Marte Minas, bacana. Os dois grandes supermercados. E o Pedrinho adora futebol. Apoiando o Mamoré, lá em Patos de Minas. E a quarta vaga na fase final ficou mesmo com a URT. O time de Patos venceu o Tombense em Tombos 2-1 e pega o Atlético na próxima fase. Vamos ver
as comemorações agora há pouco lá em Patos de Minas, até porque ele é bicampeão do interior. Ano passado e esse ano. E foi por pouquinho, né? Porque se o Tombense faz um gol, era a Caldense que entrava. Então, assim, até exato. o último momento, ele foi a maior emoção da rodada. Se fizesse 2, era pronto o Tombense que entrava. Não é? Essa foi a maior emoção da rodada final dessa fase de classificação do Mineiro, foi essa. Então merece demais. E olha, gente, quando você faz trabalho sério, é isso que você vê, né? Continuidade. O pessoal da 98 FM fala URT, né? É URT. A URT lá de Patos de Minas. Parabéns à URT. E a URT tá com tanta moral que tem até telespectador falando da URT aqui. Vamos acompanhar. Galera do meio de campo, aqui é o Caio de Patos de Minas, torcedor da URT, bicampeão do interior mineiro. O URT vai dar trabalho pro time do Galo, hein? Pode abrir o olho, hein? É isso aí, galera. Grande abraço, até mais. Meio de campo, o URT tá chegando, hein? Segura nós. Que esse mineiro aí é nosso, hein? Esse mineiro vai pro interior. Viva a URT! Eu queria ver que time do interior teve maior torcida. Qual time? Aliás, colocando o América também, que o América não tem torcida nenhuma. Qual time do interior teve mais torcida esse ano presente no estádio? Fala aí pra gente aí, porque o RT esse ano, não é só esse ano, o ano passado também. O RT é time de primeira divisão, segunda divisão do Campeonato Brasileiro no mínimo, porque a torcida aqui vai, comparece. Muito bem. O mais novo do Campeonato Mineiro. É, o técnico mais novo? 35 ou 34 anos, se não me engano. Nós temos uma telespectadora assídua aqui no programa. Sabe quem é? Dimara. Dimara também. Eu também. É a Nina da Federação Mineiro de manda mensagem em todo o programa. E os rebaixados, não dá ibope, não dá, Nina. Os rebaixados, infelizmente, lamentavelmente. não tem jeito de fazer mais nada. Já foram rebaixados. O América tinha o Flotone e o Tricordiano, que esse aí não tinha que ficar mesmo. Obrigado, Fábio Vital. Obrigado, Chico Maia. Prazer te ver, Orlando. Muito obrigado. Um abraço, Dimara. Que alegria te ter aqui. Volte sempre. Orlando, fiquei feliz demais, viu? Com a Dimara de novo, dividindo uma bancada com a Dimara. Saudade de estar com a Dimara. E um abraço pro Vicente Bretes, que fez aniversário ontem. O grande Vicente, um abração. E agora o Duque na tela para despedir de vocês. Um abraço até amanhã, 12:30, aqui no Jornal Minas, primeira edição. Tchau.